Master Grade, Type J9 Griffon, Flight Type, ou simplesmente o Grifon com asas. Esse é um kit de 2002 do Labor que aparece na série e nos OVAs Pet Labor. Para quem não conhece, Pet Labor é uma história que conta o dia a dia de uma divisão da polícia de Tóquio que trabalha usando robôs gigantes. Mas, vamos ao que interessa. Que é isso aqui, o kit do Grifon. E se tem uma coisa que se pode dizer sobre o design dele, é que ele é impactante. Outra coisa é que ele é claramente pilotado por um vilão. Você nunca vai ver um personagem bonzinho andando por aí num robô com aparência demoníaca, pintura preta e asas enormes, né? A história do Griffon é que uma empresa chamada Shaft Enterprises resolveu colocar o seu projeto secreto para brigar com os robôs policiais e roubar os dados das máquinas da sua concorrente, e com isso atrair prováveis investidores. Eu poderia apontar o quanto isso é estúpido, além de incrivelmente ilegal, mas aparentemente o escritor do mangá achou necessário colocar um vilão numa série Slice of Life sobre policiais. E cá entre nós não dá pra reclamar quando o resultado é esse, né? Inclusive o Grifon é meio que uma exceção no mundo do Pet Labor. Na série, os Labors costumam ter uma aparência um tanto quanto utilitária. Os Ingras policiais, por exemplo, são basicamente carros de polícia com formato humanoide. Daí o impacto que o Griffon causa quando ele aparece, já que ele não só é muito mais veloz e forte que os outros Labors, mas também parece ter saído de um desenho de super robôs, ao invés de uma história com máquinas mais realistas. Mais uma prova disso é que o bicho consegue voar, sabe? Essas asas aí não estão de sacanagem. É verdade que ele voa igual o Buzz Lightyear, e cai como ele também, mas mesmo assim não deixa de ser impressionante. Mas, vamos falar sobre o kit em si. Bom, em termos de mobilidade, o Griffon acaba sendo um tanto quanto limitado. Por ser um kit um pouco mais velho, e também ser um kit do Pet Labor, eles todos acabam tendo essas peças de borracha aqui, nas juntas, né? No pescoço, aqui atrás das pernas e nos braços. Isso acaba atrapalhando muito na hora de você conseguir movimentar. A borracha realmente atrapalha. O esqueleto interno dele consegue ir além disso, mas as peças de borracha simplesmente travam tudo. Outra coisa que acaba atrapalhando um tanto a mobilidade é o próprio design do Griffon. Todas essas peças que são super exageradas, essas armaduras dos braços, esses detalhes aqui da perna e tal, tudo isso acaba colaborando para o bicho não conseguir se movimentar direito. Fica tudo trombando de um lugar para o outro. O design do Griffon jamais funcionaria no mundo real, o que só contrasta ainda mais o fato dele estar numa série com máquinas mais realistas. Em resumo, você jamais vai conseguir aquelas poses bem legais que ele faz no desenho, né? Bom, outra coisa do Griffon também é que as juntas dele são muito rígidas. Assim como os Master Grades mais velhos, ele possui parafusos nas juntas. O que no caso dele é muito bom, porque essas asas nas costas dele pesam demais. O Griffon é muito ruim de equilíbrio. E para você conseguir fazer ele ficar em pé, você acaba tendo sempre que, sabe, jogar o corpo um pouco para frente, fazer um malabarismo assim. Por mais que essas asas sejam muito legais em termos de estética, elas acabam atrapalhando muito. E isso é basicamente um problema crônico para todos esses kits que têm asas grandes. Um detalhe que também é decepcionante do Griffon é em relação à parte inferior dele. Você imaginaria que para um kit que consegue voar, seria legal encaixar ele numa Action Base, mas por causa das partes de borracha, você simplesmente não consegue encaixar nenhuma Action Base nele. Então, o único Labor que consegue voar acaba tendo que ficar aterrado. É realmente uma pena. Em termos de acessórios, o Griffon não tem nenhum. A única coisa que vem nele são mãos diferentes. Você pode colocar essas mãos abertas ou essas aqui. Dois punhos fechados para colocar ele, sei lá, querendo socar os outros ou algo assim. E claro, se você quiser que ele seja mais bem-humorado, a mão direita fazendo um joinha. E por último, para completar o kit, você vê esses dois bonequinhos aqui, que eu também não pintei, da Kumagami e do Utsumi, dois personagens da série. Bom, agora falando sobre o que eu precisei fazer no kit, para começar eu pintei todo o esqueleto interno dele em Dark Anodonic Grey, a tinta laca. Mas como a armadura tampa quase tudo e as peças de borracha também, fica quase impossível ver. Aqui
na parte de trás da perna você consegue enxergar a pintura metálica que eu coloquei no esqueleto interno. Outra parte que também dá pra ver o Dark Onic Grey é nesses parafusos aqui que tem na porta do cockpit e nesses parafusos dos braços e das pernas. Diga-se de passagem, essas partes aqui eu tive que pintar à mão, pois elas não são peças separadas, elas fazem parte dessas peças pretas aqui. Agora, em relação à armadura, bom, no desenho ele parece ser muito brilhante, né? Com uma pintura muito brilhante. Então eu quis deixar ele o mais reflexivo e brilhante possível. Nesse caso o que eu fiz então foi tentar tirar todas as marcas de moldagem e rebarbas que vinham no kit. Como o Griffon é um kit mais velho, provavelmente os moldes que a Bandai fez já não estão funcionando com perfeição, então eles deixam algumas marcas mesmo. Em particular, essa parte aqui exigiu que eu lixasse muito até ela ficar completamente lisinha. Depois eu pintei tudo com preto brilhante e joguei alguma camada de verniz brilhante por cima. Da mesma maneira que eu fiz com o meu Sinanjo. Cá entre nós ele ficou exatamente o que eu queria. Super, super brilhoso. O único problema é que isso aí é um ímã de poeira, né? Qualquer partícula de subatômica de poeira que existe e que pousa em cima da pintura, você acaba enxergando. O ideal seria ter uma redoma de vidro hermeticamente fechada para guardar o Griffon, mas como não é o caso, a gente vive aí passando paninho para tirar a poeira, né? Vocês podem reparar que ele não está com decal nenhum. Eu quis manter ele um tanto quanto fiel ao desenho. Ele até vem com uns dry transfers, né? Que são até muito legais e tal. Mas, cara, eu fiquei pensando que uma máquina super secreta não deveria ter marcação nenhuma, né? Então eu simplesmente não coloquei nada no Griffon. Eu acho que isso se encaixa melhor com a proposta do Lego. Outros detalhes que eu pintei de vermelho foram esses triângulozinhos que tem na parte da frente e na parte de trás. E esses detalhezinhos aqui do pescoço dele. Isso eu fiz também com pintura à mão. Não precisei usar o aerógrafo nem nada. Em termos de escala, o Griffon é um kit grande, e a escala dos kits de Pet Labor são diferentes dos de Gundam. Esse kit, por exemplo, é a escala 1:35. Isso porque os Labor são muito mais baixos do que os Gundams, né? A título de comparação, o RX-78-2 teria no mundo real 18 metros. Já o Griffon teria 9. Bom, e em relação à parte mais chamativa do Griffon, são justamente essas asas aqui, né? Elas se movimentam muito bem, elas conseguem movimentar-se para o lado e para cima e para baixo, e também abrir aqui. Dá para fazer muitas poses legais com elas. Uma coisa que me decepcionou um pouco no kit do Griffon é que ele não tem um mecanismo de abrir o cockpit. Basicamente você tem que tirar essa peça aqui. E claro, se ele cair para trás, você tem a ponta das asas para segurar. Pelo menos o bicho não tomba completamente. Aqui dentro dá pra ver uma figura do piloto que eu não pintei ainda. E que na série ele é um garoto indiano, bem novinho. Só que por alguma razão, na dublagem ocidental, eles transformaram ele numa menina. Aparentemente, quem fez a tradução acha que as crianças e os jovens ocidentais não têm intelecto suficiente para compreender o que é um ser humano de aparência levemente andrógena. Existe também um outro kit do Griffon que vem com a mochila do modelo aquático. Basicamente é o mesmo kit, só muda a mochila. Eu peguei esse porque eu acho que a versão com asas é mais legal. E também porque era o único disponível. Bom, e a minha conclusão é que o Griffon é um kit muito bonito. O design dele é um dos meus favoritos entre todos os desenhos de robôs japoneses. É uma pena que esse kit é um tanto quanto limitado.